Amigos, nós estamos iniciando mais um podcast Café com Propósito. No meu coração, sempre uma alegria muito grande em poder estar aqui com você que está em casa, no trabalho, não só aqui na cidade de Itaguaí, na Costa Verde, mas no sul fluminense, no estado do Rio e até em outros locais. Porque o meu irmão, ele mora fora do Brasil e ele está sempre lá, passando para os amigos, conhecidos, e de vez em quando uma pessoa lá, amiga dele, manda uma mensagem para a gente dizendo que está sempre ali ouvindo. E a gente está aqui hoje com três pessoas que a gente tem um carinho muito grande e a gente vai falar daqui a pouco a respeito delas. A gente tem a convicção de que esse não é apenas um podcast, é um espaço para conversarmos sobre sonhos, desafios, fé, liderança, empreendedorismo, relacionamentos e, acima de tudo, sobre aquilo que dá sentido à nossa vida e à nossa caminhada, o propósito. Eu acredito que Deus não coloca pessoas em nossos caminhos por acaso. Existem encontros que nos inspiram, conversas que nos despertam e conexões que podem abrir caminhos que jamais imaginaríamos percorrer. Eu acredito que Deus, ele tem um propósito quando ele une as pessoas. As pessoas não são unidas por acaso, mas porque Deus tem um propósito ali para aquela união, para aquela aproximação. É por isso que estamos aqui, para conectar pessoas, compartilhar histórias e transformar experiências em inspiração para quem está ouvindo, para você. Talvez você esteja vivendo um momento de recomeço, talvez tenha um sonho guardado no coração, talvez esteja enfrentando um desafio ou simplesmente procurando direção para o próximo passo. Quero dizer a você, não desista do propósito que Deus colocou no seu coração. Às vezes o que precisamos não é de uma resposta pronta, mas de uma conversa certa, uma palavra de encorajamento e uma conexão que nos faça enxergar novamente aquilo que Deus já havia colocado dentro de nós. Então, prepare aí o seu café, abra o seu coração e venha conosco, porque aqui a gente senta à mesa para conversar, aprender, conectar e avançar. Seja muito bem-vindo a mais um Café com Propósito. Unidos à mesa, alinhados ao propósito. E hoje nós temos aqui, como eu já falei, três pessoas que são muito queridas, pessoas que a gente tem um carinho muito grande e que a gente já teve, inclusive, a oportunidade de trabalhar bem de perto com uma delas, que é o comandante Scarani do Corpo de Bombeiros. Em um tempo muito difícil, quando a gente trabalhava ali na assistência social do município de Itaguaí, o Scarani na Defesa Civil, nós estivemos muito próximos, atendendo a população em momentos de dificuldade, de luta, e a gente está muito feliz por tê-lo aqui conosco, participando do episódio de hoje. E nós temos também duas pessoas que Deus colocou há pouco tempo, nós nos conhecemos há pouco tempo, mas que a impressão no coração é que já tem muito mais do que apenas alguns meses, é que já nos conhecemos há anos, pela conexão e pela sintonia que tem se criado entre nós. E nós estamos aqui com Leo Max e com Lucas Tunala. Tunala, me desculpa, Lucas, já ia falar Tanala, não é Tanala, é Tunala, da Demicon. É um prazer ter vocês três aqui conosco nessa manhã. Sejam bem-vindos. Boa noite, meus amigos, boa noite, Hélio, boa noite, nosso Café com Propósito. Eu acho que depois desse sermão que tu deu aí, né? A entrada aí já ficou com o coração abençoado. E os novos amigos que nós fizemos, realmente toda a integração tem um propósito. E aqui a gente vai falar sobre isso, né? Todas as passagens vai suma importância. Então, vamos aproveitar o podcast aí. Sim, é um prazer estar aqui, participando aqui junto com essas pessoas aqui que fazem a diferença e fizeram a diferença na nossa cidade. Estamos animados para poder falar, né, o que nós fazemos, qual o nosso propósito, assim, juntamente com vocês. Boa noite a todos, né? Como o Léo falou ali, a gente está muito feliz em estar aqui, em conversar, né? Ensinar o que a gente puder, né? E aprender, que é o melhor que a gente gosta. Né? Lucas,
eu queria que você falasse um pouquinho sonhos, propósito e construção de novos caminhos. Quando a gente conversa, a gente sempre percebe aí você e o Léo também, mas a gente está deixando o Léo para daqui a pouquinho. Ok. Mas para você falar um pouco sobre sonhos, sobre propósito e construção de novos caminhos. Ah, perfeito, né? São três coisas muito importantes, né? Sonhos é o que todo mundo tem, todo mundo quer realizar. Eu, inclusive, né? A gente tem esse propósito em comum aqui, até com a Demicon que trouxemos para cá, que é de realizar sonhos e construir os sonhos e projetos, né? Porque todo mundo tem sonho, mas para chegar lá, eles precisam de uma ponte. E a gente hoje é essa ponte. Então, a gente, através ali da Demicon, um consórcio hoje, que é o que a gente consegue fazer um projeto para cada pessoa individualmente. E esse é o nosso diferencial hoje, né? Então, dependendo ali do que a pessoa quer, de qual o seu projeto, qual o sonho, qual tempo ela quer alcançar, a gente consegue realizar, né? E esse é o nosso propósito hoje, né? Exato. Alcançar isso de uma forma viável. A gente trabalha muito com uma educação financeira também. Então, a gente trabalha com uma consultoria mesmo, né? Tem aquela pessoa que quer alcançar esse sonho com rapidez, devagar, e a gente vê de acordo com a realidade de cada um o que a gente consegue fazer, né? E aí a gente vai vendo, dentro do que você está falando, da importância das conexões para transformações em realidade. Realmente, né? A conexão hoje é o que move tudo para mim, né? É conectar, é se relacionar. Então a gente, através disso daí, a gente conhece novos mundos, novas pessoas, novos projetos, novas maneiras de se alcançar, né? E isso daí deixa a gente bem alegre. Lucas, você está falando um pouco das conexões, falando um pouco, né, de tornar sonhos em realidade. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque talvez quem esteja em casa ainda não te conhece, da sua trajetória e experiência. Perfeito, né? E a minha trajetória vem um tempo atrás aí, né? Então eu comecei bem cedo aí a trabalhar, a fazer minhas coisas e passei por muitas coisas, né? Até vejo ali o comandante, né? Eu fui fuzileiro também na ativa, né? Ah, foi fuzileiro? Sim, aí fiquei 7 anos lá. 7 anos? E quando eu saí foi uma das coisas que me motivou também, porque é, eu fiquei ali temporário, né? Não consegui continuar lá na carreira. E a gente sai ali um pouco meio desnorteado, né? Tudo que a gente faz, né? Faz tudo, então aí eu gostava muito. E quando saí, a gente vem aqui pro paisano que a gente chama, né? E foi quando eu encontrei até a Demicon, que me deu um novo propósito ali, né? De a gente fica 7 anos ali, às vezes, como muito jovem, o brasileiro não tem essa educação financeira. E em 7 anos dá para fazer muita coisa hoje, né? Então, eu poderia ter construído algum patrimônio, construído algumas coisas, Desculpa te não perguntar, aconteceu. Lucas, quantos anos você tem? Hoje eu tenho 30. 30? Mas você 30 é uma anos. criança. Para você É ver, uma né? criança. E hoje o nosso trabalho é exatamente esse, ajudar as pessoas a construir alguma coisa, né? Eu, quando saí de lá, né, já estava com uma filha, logo depois, na verdade, tive uma filha, e foi quando eu comecei a pensar mais no futuro, né? Quando a gente é jovem, a gente não tem essa maturidade ainda. E hoje a gente ensina essas pessoas, desde jovens, a pensar no futuro, né? Que o futuro ele sempre chega. E eu conheci a Demicon, entrei, me identifiquei, e quando eu vi a possibilidade de ajudar outras pessoas a não passar, né, por algumas coisas que a gente passa na vida, foi quando eu vi o meu propósito. Então eu entrei de cabeça, graças a Deus a gente tem ajudado muitas pessoas a realizar sonhos, a construir algum patrimônio, construir uma segurança para o futuro, que eu acho que é o que mais importa. E alcançar também as pessoas que hoje acham que não tem a possibilidade de conseguir alguma coisa. Às vezes veem que não tem o dinheiro suficiente, às vezes com bem pouco a gente consegue construir alguma coisa, né? Então, vocês já imaginaram se no Brasil a gente tivesse educação financeira desde novo, desde assim, de bem novo, já da adolescência, se a gente começasse a trabalhar no coração desses adolescentes todos que a gente tem por aí, dos jovens, a educação financeira seria diferente. Com certeza, né?
Eu acho que isso daí devia ter até nas escolas, né? Exato, A gente exato. aprender E alguns países, se eu não me engano, nos Estados nos Unidos, né? tem educação financeira. Cultural, né? É cultural, é algo que já vai sendo passado desde cedo, e aí é diferente, tanto que eles têm lá investimentos diversos. O cara tem 20 anos e ele já começou a investir há 4, a 5, Tem a 6 acesso à anos. bolsa, sabe o que vai Exato, fazer? Exato. exato. Eu vi num curso uma vez que eu fiz que lá eles, quando chegam na maioridade, eles já têm a sua reserva ali, porque o crédito lá é liberado desse jeito. Então ele, quando chega ali aos 21 anos, que lá é a maioridade, Exato. ele geralmente já, alguns, a maioria ali da classe média já tem o seu primeiro milhão guardado, rendendo, e é quando libera o crédito para eles, para conseguir casa, carro, né, na faculdade. E Interessante. eu achei bem interessante É isso. interessante, é interessante. Eu tenho 52 anos, eu fico pensando se eu tivesse começado aí a me preocupar, né, e estar planejando o futuro com 20 anos. Olha a diferença que é ser hoje, Carane. Não é verdade? É uma diferença enorme, Sim. porque a gente chegaria hoje com uma outra, E é o que a gente costuma falar, né? com uma outra gordura, né? Exato. Podia ter feito antes, né? Mas o melhor tempo para começar é sempre o agora, né? Sempre Exato. o agora. Lucas, antes de eu ouvir um pouco o Léo, eu queria que você falasse de uma coisa. Projetos e visão de futuro. Nossos projetos hoje é continuar aqui crescendo com a cidade, né? A gente chegou recentemente, como o senhor falou ali, tem alguns meses, né? E a gente está conectando com toda a cidade, porque quando a gente chega, nosso intuito não é crescer particularmente, pessoalmente, mas sim crescer junto com toda a comunidade, né? Então, nosso projeto sempre para o futuro é esse, é continuar expandindo, ajudar o máximo de pessoas possíveis, tanto com o trabalho aqui na cidade, né, que a gente vai movimentar, como com essa educação financeira para a pessoa ter uma segurança, algo no futuro, né? E a nossa ideia é continuar conectando, crescendo e ajudando cada vez mais. Inclusive, temos feito isso, né? Com o nosso processo seletivo, a gente está em andamento com isso. Então, bastante gente chegando, e isso aí está agregando muito, muito com a nossa ideia de trazer não somente a solução para as pessoas, do que elas precisam, mediante um imóvel, um veículo, um tipo de serviço, mas também na parte pessoal também, né, Lucas? E a gente está tendo um curso, né? Então, a pessoa entra com a gente, não precisa ter experiência. Tem um curso ali do básico ao avançado, a gente caminha junto. Então, a gente não está aqui também só para ver ali a pessoa, um projeto só para ela, mas também para mudar a vida de pessoas com o trabalho, né? E aí é interessante porque, Léo, você chegou lá e tem avançado dentro, como se fosse um planejamento de carreira lá dentro. Sim, sim. Você chegou e tem desenvolvido lá dentro desse caminhar que o Lucas acabou de falar, né? Exato, e isso aí é o que faz a diferença. Quando a gente acabou de falar sobre contratação. Então, o que a Demicon ela proporciona, além de a gente poder ajudar pessoas, transformar vidas, realizações, o próprio consultor, né? Ele, às vezes, é uma pessoa que é o primeiro emprego dele, entende? E ali a gente consegue formar essa pessoa para que ele tenha estrutura para poder alcançar os níveis dentro da empresa. Então, ele começa como ali um prévio, o primeiro, ele chega até um autorizado, e ele vai subindo até ele se tornar um dono de loja. Então, assim, Então ele pode começar, consultor? Consultor. Ele começa como consultor, mas ele pode alcançar Vai ser o escalando. dono, inclusive, de uma loja. Exatamente. Essa é uma proposta muito interessante que nos atraiu, né, Lucas? Assim, eu já venho do mercado imobiliário há um tempo e tive a oportunidade muito de... Você é corretor? Fui corretor. Durante um período, eu iniciei como corretor em 2012. Iniciei na Barra da Tijuca, fiquei um período atuando como corretor e tive a oportunidade de conhecer a Demicon, o projeto Demicon. E nesse período, ali como corretor na Barra Recreio, o que é interessante é você poder já ter esse contato de realizar sonhos. Eu já vendi imóvel de 8 milhões de reais, onde o cliente ele chorou conversando comigo. E eu falei, cara, o cara tá comprando uma casa de 8 milhões, esse cara deve estar muito bem, né? Está muito bem resolvido financeiramente e tudo. Só que é o que o senhor falou ali no começo. É sonho e propósito. O que acontece? Léo, eu trabalhei 40 anos da minha vida
para poder conquistar isso aqui. Então, e eu já vendi um terreno de 70 mil, onde uma mulher chorando muito, Senhor, muito obrigado, isso aqui é uma resposta. Então, assim, a gente lidar com sonhos. Então, hoje na Demicon não é diferente. A gente lida tanto com sonhos de um consultor que chega novo, que ele tem um planejamento de carreira, quanto de um cliente que a gente está atendendo ali e a gente vai ajudar ele a realizar aquilo ali, que agora é um projeto nosso, não só dele. Então, a gente agrega tudo isso e é uma responsabilidade muito grande. E a gente tem muito esse cuidado, como a gente lidar tanto com o consultor, quanto com quem está trazendo esse projeto para a gente poder cuidar e tocar junto. Uma coisa, lidando com vocês, tem me chamado bastante atenção, porque vocês têm uma facilidade muito grande de transformar ideias em oportunidades. A gente conversa, solta uma ideia, né? E daqui a Exato. pouco essa ideia ela já virou uma oportunidade. Exato. É como a gente diz, nossa ideia não é vender algo. A gente quer entender a sua história. A gente quer entender o que você precisa. E a gente adaptar o nosso produto, que a gente trabalha com um produto consórcio, ao seu projeto. Então a gente quer entender, cara, o que te atende, qual é o seu sonho, o que você precisa, o que você tanto almeja que ainda não chegou. Então a gente senta e conversa e através dali a gente cria estratégias para poder te ajudar a conquistar ali. Isso é fenomenal, É porque top. não é todo mundo que tem, não. Essa facilidade de observar o cenário, captar algumas coisas e transformar esse cenário em oportunidades. Não são todas as pessoas que têm esse feeling, né? Que têm essa facilidade. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, antes de eu ouvir os Carani, sobre as dificuldades de ser um empreendedor no Brasil, Ser um empreendedor no Brasil tem algumas dificuldades, sim. que é muita luta, né? Sim. Muita luta, né? Mas a gente consegue avançar cada vez mais em comunidade, né? O que a gente acha. O empreendedor hoje ele tem que estar unido, né? Sim. Não tem como, sozinho a gente tem um limite até onde chegar. Então é por isso que a gente acha tão importante essas conexões para poder a gente conseguir avançar juntos, né? E a gente ajuda muitos empreendedores hoje também com o nosso produto, né? Como a gente disse, igual o senhor falou também, a gente tem uma realidade para cada um. Então, quando a pessoa vem com uma ideia com a gente, primeiro a gente vai ver se é possível alcançar, né? A gente tem um slogan lá na Demicon que é a cada 10 planejamentos a gente consegue fazer 9. Então, mas tem coisas que a gente também vai chegar. Se o empreendedor chegar para a gente falar algo que a gente vê que não é viável, seja por causa do tempo que ele quer, ou seja por algum outro motivo, a gente fala junto, né? E no Sim. Brasil, como a gente tem essa dificuldade como empreendedor, às vezes até de ver, né? A gente como empreendedor vê muito nossa pessoa jurídica. A gente paga muito boleto para pessoa jurídica e quando chega na física, às vezes esquece. E no Brasil, que a nossa dificuldade também é o que é? Se a gente parar um mês de trabalhar como empreendedor, cai tudo, né? E a gente Verdade. traz isso daí o quê? Às vezes a pessoa só vê o jurídico, a gente cuida da física dela daqui a 5, 10, 15 anos. Exato. Se você quiser dar uma parada, como é que faz? Aí a gente também tem um planejamento para isso. Isso é espetacular, viu? Eu tenho aprendido muito com vocês e eu tenho certeza que essa proximidade nossa, Deus tem um propósito e que tem muita coisa boa vindo aí pela frente, né? Aquele evento que foi sexta-feira, eu acho que foi um divisor de águas. Foi um evento muito bom, né? Bastante conexão também com os empreendedores, né? Que colocamos em prática o que a gente tem falado aqui, né? E foi muito legal mesmo. Esse café com propósito é algo mesmo que é um propósito na vida das pessoas, né? Um conseguindo ajudar o outro. Foi uma pontinha, né? Foi. Do que a gente. Eu falei isso ontem com uma pessoa que é até em comum, os Carani, a gente até estava falando antes dele aqui, Sim. que ele me parou ontem para falar que tinha acendido uma luz na cabeça dele, porque ele é do bombeiro, né? Ele já, como é que fala? Não aposentou, reserva, não é aposentar, está na reserva. E ele falou assim, eu não construí durante a minha vida, durante a minha história, algumas coisas, mas eu quero começar a construir agora. Legal isso, pastor. E a gente tem tratado muito disso. Isso na cidade, a gente sabe que a gente vai ter uma tarefa, né, um trabalho contínuo, para a gente poder estar apresentando isso a algumas pessoas que não tiveram esse acesso lá atrás. A gente falou, o Lucas começou muito bem, perguntou sobre a questão da educação financeira. A gente fala assim, num todo hoje, no caso, no Brasil,
A gente não tem essa cultura, se eu posso dizer assim, mas Itaguaí vai ser diferente a partir de agora. O que a gente está trazendo é você que hoje está na sua média aí dos seus 55 anos ou até mais, você pode planejar o seu projeto de aposentadoria hoje. A gente pode montar um cenário para você, para quando daqui a 18 anos, a gente seguir num planejamento para investimento, você ter ali, aplicado para você ali, 408, 410 mil. Isso você pagando aí R$ 269 por mês. Então, hoje eu tenho para o meu filho, eu costumo até, às vezes, eu conversar, quando eu startei para a vida, a gente fala a maioridade, né, atinge ali 18 anos, é para o homem, eu não tive ali uma base financeira para eu poder me lançar no mundo ali. Então, assim, foi duro, muito trabalho. Meu pai sempre muito trabalhador e tudo, só que não deixou uma estrutura para mim de um terreno. Ó, meu filho, isso aqui é seu terreno, você vai construir ali esse dinheiro aqui, ó, para você pagar uma faculdade, um curso. Graças a Deus deu tudo certo, eu tô aqui. Só que o meu filho vai ter isso, porque hoje eu tenho um projeto para ele, que eu pago ali R$ 337 todo mês, e quando ele tiver seus 22 anos, ele vai ter lá 510 mil para ele, porque eu estou planejando isso a partir de agora, estou fazendo acontecer. Isso é muito legal. Hoje você consegue realizar algo futuro a partir de agora. Então já tem uma previsão do que vai ser lá na frente. Isso que a gente quer trazer, isso que a gente quer apresentar para o pessoal. Cara, sua família merece e você consegue fazer isso. Às vezes a pessoa acha que tem que trabalhar muito o tempo todo e juntar aquele dinheiro. Não, começa com pouco. R$ 269. Começa a planejar aí para sua filha lá na frente, fazer aquela faculdade de medicina, que é um sonho para muita gente, fazer um outro tipo de faculdade, ou ela ter acesso ali àquele valor ali para começar um negócio. A gente começou a falar de empreendedorismo, né? Começar um negócio. E é fácil. E a gente quer ensinar isso, pastor. Nosso desejo é apresentar isso para todo mundo e saber que não existe só os meios tradicionais. E a gente está aqui para poder passar isso. Scarani, você que está lá no Corpo de Bombeiros, há essa preocupação hoje com quem está no Corpo de Bombeiros, nas Forças Armadas, né? Que você tem um relacionamento, há essa preocupação com algo para o futuro? A gente tem. Eu tenho conversado com alguns e eu tenho sentido que... Tem. A gente, inclusive, lá no 10º, a gente já teve duas palestras sobre educação financeira. Muito bom. A gente tem essa parte, tanto educação financeira, outro problema, que é BET, controle de pessoa com BET, que é até uma delegada que dá essa palestra para todo o Corpo de Bombeiros. A gente esteve lá no negócio, a gente reúne. Então, são duas questões. É que falou, só que a gente começa velho, né? Já começa com uma certa idade com o negócio. E eu estava vendo aqui, você estava falando sobre a disciplina, né, de ser militar, essa parte realmente. Porque a gente é jovem, né? Tu queria ali olhar o carro, o sonho teu é comprar o carro, mas tu comprava o carro... Imediatismo, né? Imediatismo ali, naquela negócio daquele sonho, né, de ter um carro, e você acaba se endividando ao longo do tempo, você não conclui isso, na verdade, arruma um problema para sua Exato. vida. E agora você falando, depois a gente tem filho, acaba vindo mais despesas. Tem um que faz medicina, então assim, você Legal. mas assim, pô, tá terminando. Tá terminando já? Tá terminando já, se Deus quiser. É um investimento, ano que né? vem, é um investimento, assim, tem 3 filhos, então é um investimento, né, da vida, sempre educação, mas realmente vejo esse tipo de você, assim, porque o cara, quando começar um empreendimento, né, com toda essa educação financeira, o cara não pode largar, mas o cara também junta a parte física com a parte, né, de pessoas jurídicas, com a parte física, e vai gastando ali, que não tem. Então, assim, pô, eu acho realmente que Itaguaí vai ganhar com o negócio de vocês. Eu vejo uma coisa, pô, interessante, assim. Pena que eu não tenho mais mesmo que seja o agora, mas vou ter que terminar para o meu filho terminar para poder reinvestir, mas, pô, fico feliz. Eu queria ter conhecido vocês lá, que você não é nem nascido ainda, mas queria ter no início de carreira esse negócio. Mas a corporação tem esse cuidado. Também muito com bet, né? Que eu acho que até a parte de vocês também já vou falar até em prevenção. Sim. Se a pessoa estiver lá fazendo, evita com certeza valorizar o dinheiro e negócio de jogos, né? Que é um vício que tem pego aí. A gente tem pego alguns incidentes, né? Com pessoas, né? Colocando se automutilando, né? Se colocando por causa do negócio de bem. Então, essa educação financeira, matemática financeira, tem essa importância. Parabéns aí, pô, não conhecia esse negócio de vocês, mas agora, pô, já tô feliz, já tô fã. Mutilando? Porque depois a gente
É mesmo, Para evitar outras palavras, eu não sei se vai ter sim, qual outras palavras. mas chegando até esse ponto por causa do Hoje, o maior endividamento. índice talvez, de que a gente pegue de pessoas que tentaram cometer o suicídio ou cometeram é por questões de bet. Então, se você tem muito Nossa. esse aumento assim, Uau, você tem muito esse aumento. não sabia dessa estatística em relação ao bet. Porque assim, acaba não tendo aquela estatística final, né? Eu tenho minha esposa também, trabalha psicóloga, trabalha no município do Rio e Mangaratiba, e a gente conversando aquele dia a dia ali, como ela, até é mais ela, nesse negócio de falar sobre pessoas que realmente estão destruindo a família por causa desse tipo de jogos, né? Então, é que eu não sei se pode falar ou não esse negócio de suicídio, mas aí, Não, é que assim, se puder cortar depois. é um quadro preocupante, porque as pessoas hoje elas acabam se isolando muito, cara, e acabam assim, nós perdemos durante o tempo um pouco da empatia. Sim. E aí, quando eu não consigo me colocar no lugar do outro, isso é um problema Isso é um muito problema. sério. Comparação, né? Comparação, às vezes assim, a dor, Sim. às vezes os caras estão passando um momento de aflição que é dele, né? E aí eu preciso respeitar isso, esse momento dele, mesmo que para mim esse problema não fosse tão pesado, mas ele é ele, eu sou eu. E talvez alguma coisa que para mim seja muito pesado, para ele já não seria. Essa parte da humanização, né? Hoje a gente está vendo um Humanização. resfriamento, né? Amor Então, ao assim, próximo. o amor ao próximo, respeito à família e outras questões de valores morais, né? Então, assim, é complicado. A gente está vendo que a gente está perdendo um pouquinho isso na nosso dia a dia, né? Tem um livro que eu li, que eu não posso, podem falar qual é o autor, porque o autor tem um deles aí, acho que é candidato a governador aí. Não, pode falar o autor, velho. O Augusto Cury, né? Que Ah, é tá. o Pais Brilhantes, Pessoas Fascinantes, que a gente aprendeu o seguinte, que eu tenho uma diferente. Eu tenho um filho que tem 26 anos e o outro mais novo, de 16 e 15, é menino. E depois, entre ele e essa leitura desse livro de um para outra criação, é o seguinte, que você pega seu filho, você põe ar-condicionado no quarto, você põe um computador, você põe televisão, você cria um ambiente para isolar ele, e de repente você quer que ele saia do quarto para poder te dar atenção. Então, assim, foi uma das coisas. A outra também que que aí os outros já não tem mais isso. Aí eles reclamam muito que o primo hoje é favorecido. Mas foi por causa desse negócio. E outra também, quando a gente vai no café, no almoço, no jantar, você ter televisão, ter outros aparelhos que destoem, né? Celular o tempo todo aquilo. Então você parar naquele momentinho, estar com a família ali, tá escutando, você proibir, você tá ali, é uma coisa que a gente... É importante. Hoje é importante você estar com a família, aquele negócio ali. Sim. Então é uma parte importante que a gente tem que trazer para nossa vida novamente, os valores desse negócio. E agora essa questão financeira também, Sim. que a gente tem filho, a gente vai destoando, né? A menina já provoca mais a compra, o mais velho já está indo para o negócio, já está sabendo qual que é o valor do dinheiro, porque começou a fazer os trabalhos, então já consegue entender o valor do dinheiro. E o do meio é mais investidor, o do meio já fica perguntando a visão de investimento. Então cada filho é um filho. Mas acho que essa preocupação com algo... Primeiro que o livro dele é fantástico, né? Sim. Não só esse, os livros dele são fantásticos. Fantásticos. Eu sou fã dos livros e das palestras. Eu tive 2 palestras dele formidáveis. E a gente, assim, acaba perdendo no corre-corre do nosso dia a dia esse tempo precioso de família. Sim. Sabe? Não posso ir no almoço? Que seja na janta, que seja algum momento do dia. Mas a gente precisa voltar a resgatar isso. Eu acho que faz muita falta. Essa comunhão é importante na mesa, né? Eu gosto disso, sempre presto atenção nisso, que é um momento ali de intimidade, né? E o celular, essas partes aí, realmente é algo que é bom deixar um pouquinho fora nessas horas, para você sentir a família mesmo. Você resolve muitos problemas. Verdade. Conhecendo bem vocês três, os 3 são líderes. Mas eu queria, Escarane, que você compartilhasse um pouquinho a sua experiência de liderança, não só no Corpo de Bombeiro, mas também na tomada de decisões em momentos de pressão.
assim, a nossa formação vê isso, né? Do bombeiro, de você sair, mas você lidar com vidas, com acidentes, com toda aquela pressão assim de você estar no dia a dia, no socorro, na temperatura alta, as pessoas naquela agonia, você acaba tendo uma carga bem grande aí que você acaba meio que resfriando um pouco, até só a sentimentalização, com humanização com algumas coisas. E outro negócio também que hoje a gente vê muito, né? A gente, hoje também, o Corpo de Bombeiros, há pouco tempo nós tivemos uma palestra lá da psicóloga nossa, estava falando sobre a parte que eles chamam aqui na rua de rabecão, né? Que é o famoso, a gente às vezes apela táxi do além. Táxi do além? Táxi do Isso além. aí não- isso aí eu não Essa é assisti. nova, Esse eu- essa eu nunca é, tinha é, ouvido, é não. mais interno. E esse não é um táxi que eu quero entrar. Para mim é novidade. Eu não quero Táxi entrar nesse também. táxi. Mas a gente vai, né? Do que a gente for, porque é importante que a gente fez na terra para ir para conquistar o local lá. Mas é um outro que a gente antigo chamava lá o táxi. Mas as pessoas que trabalham ali, você pega um local que a pessoa está sempre trabalhando com a pessoa já sem vida, com alguma parte assim, você ali acaba tendo uma dificuldade, uma desumanização ali com a própria negócio, os fatores que afetam muito. Então você tem esse problema, às vezes, da liderança e ter essa desumanização, e hoje a gente tem preocupação com isso, quanto aos bombeiros que trabalham na ponta ali, de ter um atendimento, de ter uma ocorrência. A liderança, assim, você acaba tendo posições, né? Eu tive um crescimento muito institucional e pessoal quando Piscinão de Ramos, né? Sim. Vocês conheceram o Piscinão de Ramos. Eu fui o primeiro comandante de Piscinão de Ramos quando reinaugurou. Lá já existia uma base, na década de 80, que pertence ao Polícia Civil, foi bombear. Primeiro comandante de Piscinão de Ramos. E a gente começou ali a ter, né, complexidade de morar dentro de uma comunidade, né? E olhar ali realmente o cidadão vulnerável de uma outra forma, de dentro para fora, né? E ali me ajudou muito a entender como às vezes uma comunidade ou as pessoas de uma comunidade lidam com algumas questões sociais, umas questões de segurança. E naquela parte ali, eu acho que eu me tornei meio, né, o pessoal fala que era mais serviço social do que defesa civil, né, que tinha, e você acaba tendo essas partes operacionais também dentro dessas instituições, dentro desses locais, muito complexo, porque a opção de não ficava lotado, afogamento, saída e emergências. Você tem outras questões que você trabalha em tragédias, né? Apesar do nosso dia a dia, incêndios, esse negócio todo, a gente acaba aí levando de uma forma mais natural os acidentes. Você tem grandes consequências que você mostra dos acidentes, das desastres de Angra de 2010, de 2002, 2010, que a gente estava presente na região, a gente já servia na região. E essa questão de liderança, na verdade, que a gente fala, eu acho que é você respeitar o próximo. É quando você... uma coisa que muda a nossa vida é quando você começa a ser pai. Falou o negócio, não adianta. A tua visão de humanização muda. Total. A gente não adianta falar, pô, cara, humanizar a pessoa pode ser boa, pode ser tudo. Mas quando a pessoa passa para paternidade e maternidade, que tem ali, que tem a responsabilidade, e realmente a questão de estar ali, não adianta. A gente começa a valorizar muitas outras coisas. Nós começamos a ficar com medo. É verdade. A gente começa a ter medo de coisas que a gente não tinha, a gente não é um super-herói daqui a pouco. Inclusive a nossa vida mesmo, né? De se prevenir de acidentes, de se colocar em situações, né? De botar o pé na água, ver se está gelada. Exato. De pular da cambalhota. Então, na direção, né? Sim. Na direção. Acho que a gente tende... Eu gosto muito do contato, né? Eu gosto muito de conversar o dia a dia, eu gosto muito de estar com as pessoas ali, de escutar as dificuldades, de estar ali pelo menos com a minha tropa, né? Eu tenho orgulho de estar junto, eu acho assim, magnífico. Eu fiquei um tempo na Defesa Civil, tanto daqui de Itaguaí quanto de Garatiba, e eu estava sentindo um pouquinho da minha tropa, falta da minha tropa de Corpo de Bombeiros, e tive o privilégio de ser o comandante, nossos comandantes, de poder, depois de 10 anos da pós, de ter comandado Angra, retornar a comandar novamente Angra. Porque tinha ficado alguma coisa, tem algum propósito desse retorno, né? Já não era mais, não acreditava mais nesse negócio, mas pô, tô curtindo a cada dia e feliz de voltar ao retorno, e agora conhecendo muito mais a região, porque eu consegui estar em
em Itaguaí, na parte de defesa civil, então assim, eu conheço muito mais a região, apesar de ter conhecido muito mais a região, as pessoas, Mangaratiba muito mais também, e hoje... Você agora está como comandante regional. Eu sou comandante do 10º GBM de Angra, que aí você tem um destacamento no Frade, um Ilha Grande, o grupamento fica em Angra, você tem um destacamento em Mangaratiba e Itaguaí. Pega essa região de Itaguaí até o Frade, incluindo Ilha Grande. Então, assim, É muita pedaço. responsabilidade, hein? Muita coisa. E numa região onde sempre tem problema. Choveu muito, Angra é problema, não tem jeito, é Tem muito jeito. morro, né? É muita área de risco. A gente tem essas áreas que acabam então dos tragédias que a gente perdeu, né, vidas aí ao longo do tempo. A gente tem outro problema grave, que por mais que a gente tenha uma pista melhor, a gente está vendo um crescimento de acidentes Eu ia falar sobre isso. fatais na região. A gente tem que ter muito cuidado, porque a pista ficou melhor, a gente acha que está ficando mais abusado quanto a isso. A gente pega essa estrada o tempo todo, vendo pessoas fazendo manobras incondizentes. Período de feriado, né? Carnaval e tudo, é pior ainda. Dia dos Pais foi um absurdo, assim. O Dia dos Pais foi uma questão estatística, assim, absurda de colisões. Uma coisa que a gente fala muito de prevenção, que a gente precisa, é essas questões de moto elétrica, de motos, né? A juventude perdendo acidentes. Então, eu acho que perderam um pouco dos limites, os caras. Você vê as pessoas de moto, moto elétrica, mas moto, numa velocidade absurda, empinando moto para cima e para baixo, uma correria muito grande, como se não houvesse amanhã de fato, né? A gente é jovem, né? Às vezes acredita, não acredita muito, a juventude. Eu vou abrir aqui, não sei se eu vou ser criticado por essas palavras. Eu falo assim, as pessoas esperam às vezes do poder do Estado, de coerção de uma coisa é o seguinte: um pai que dá uma moto para um filho sem o cara estar habilitado, a culpa não é do Estado, a culpa não é do município, a culpa não são das forças repressoras. Se você é pessoa, que a gente está falando aqui do filho, a pessoa que a gente, né, tem um amor, tem que ter todo o zelo e tal, e você coloca um filho essa questão de colocar lá na frente lá com uma moto, você é o culpado. Você é o culpado. Você pega seu filho, você bota na garupa na frente, outro atrás, sem capacete, sem proteção. Olha, eu vi uma criança na Ariparreira, a mãe, ela estava dirigindo uma moto, ela estava com uma criança que devia ter uns 3 anos, se tivesse 4 anos, na garupa. Ou seja, passou um quebra-mola ou precisou fazer uma manobra, e o pior, ela estava com uma outra criança presa num... Como é que é o nome daquela? Que fica no peito, onde a criança fica? Bebê conforto. Canguru. No canguru. Na frente. Olha, eu falei assim, gente, olha que absurdo. A mulher sem capacete. Uma criança que se tivesse ali 3, 4 anos agarrada, que você percebia no semblante da criança o medo. E a outra criança na frente. E aí vai acontecer alguma coisa, a culpa é do Estado. Isso que você falou é uma verdade. Assim, a gente está, né, a gente imputa às vezes a responsabilidade nossa para outras pessoas, né? E acaba acontecendo. A gente acaba acontecendo e quando a gente acaba chegando nesses locais e pegando a pessoa, não, porque o cara fez uma bandalha, não sei o que tal. Na verdade, né, a que a gente está tendo são acidentes, ou quando não são fatais, acabam colocando a pessoa ali com pouca idade, com uma opção de lesões já que vão acabar tendo a dificuldade o resto da vida de locomoção, de arrumar um emprego ou alguma coisa de investimento. Então é uma coisa complicada. Uma coisa que a gente tem que refletir muito, né? Hoje, eu acho que a gente tem a parte da moto elétrica, não sei mais onde vai andar, como vai andar, como o negócio, se pode, se realmente tem E está com a moto elétrica, mas coloca um capacete. Você pode se prevenir, tomar as precauções. Sim. Porque senão você acaba, não é só se colocando em risco, você coloca em risco ainda uma outra pessoa. Isso daí é o mais complicado ainda até, né? Que a pessoa está ali, já está imprudente, sem capacete, sem uma habilitação. Só que aí você acaba envolvendo quem não tem nada a ver com isso. Vai num trânsito, a gente pega no motor de ônibus um caminhão que passa do lado. Uma moto elétrica, a gente tem maturidade quando a gente dirige um certo tempo depois até, de onde tem um ponto cego, onde não tem. A pessoa com a moto elétrica não enxerga aquilo ali. Enxerga, não faz barulho. Então, assim, não faz barulho, não enxerga. Exatamente. A pessoa às vezes corta. Eu já tive um negócio, a pessoa vem para agora, corta e entra na tua frente, porque assim, tu vê que é a juventude, que ela não tem noção daquilo que ela está fazendo e acaba causando acidente.
é uma coisa que a gente também tem uma estatística altíssima de acidente com motos, com esse tipo de eventos. Eu acho que assim, toma os devidos cuidados, né? Começa andando ali perto de casa, vai na padaria, volta. Aí a pessoa lá, eu vi na Rio Santos e nem pode, é proibido, não é? Em Acho autoestrada? que é, acho que Eu acho que é Sua proibido. potência, acho que é proibido. É. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. É porque ela não alcança a velocidade, eu acho que é necessária ali, né? Imagina, ela está Já com vi até 30 no km Brasil. por hora, passa uma Scania do lado a 90, que só o vento da Scania te Só o joga do vácuo outro daquilo lado, ali, só é o verdade, vácuo. só o vácuo. Mexe muito. Mas, essa a história aqui, voltando depois de 10 anos, eu estou já com 30 anos já de corporação, Deus. E, assim, essa parte de defesa civil, e hoje... Com quanto tempo vai para reservas, Carane? Pô, tá mandando para reserva. Não. Eu vou te fazer uma observação depois que você me responder. Assim, eu já poderia estar na reserva, né? Fiz 30 Sim. anos, poderia ter ido para reserva já. Mas ainda aguardo alguns crescimentos institucionais. Não, e pode abrir um Alguns parênteses, sonhos aí. ou pode fazer um abaixo-assinado proibindo que você vá para reserva? Não, E para te manter eternamente por aqui, não? não é preciso ter que correr atrás, né? Pode ser promovido, né? Estou aguardando outras caminhadas. Outras caminhadas. Outras caminhadas, não quero ir embora agora, não. Acho que é outra coisa que a gente tem que também, né, dentro do Corpo de Bombeiro, é a preparação para a reserva. E a gente hoje também tem essa parte, né? Eu não sei se hoje eu fosse para a reserva, o que eu faria da minha vida após a reserva. E fala que e a gente também aqui tem na região, não pode deixar de falar deles, senão eles vão ficar chateados. Aqui a gente é o vice-presidente da Associação de Engenharia de Itaguaí, estou na Associação de Engenharia. Você é engenheiro. Sou engenheiro. Bacana. Sou Olha que engenheiro. legal. Bacana. Eu não sabia que tinha associação. Tem, pô, aqui tem a Associação de Engenharia de Itaguaí. O vice-presidente há bastante tempo aí, o Ítalo é presidente da nossa associação. E assim, por mais que a gente tenha outras, né, formas de a gente continuar trabalhando, produzindo alguma coisa, hoje no Corpo de Bombeiros eu acho que eu sou viciado ainda. Eu tenho problema do vício. Da BET se tornou o Corpo de Bombeiros, então não sei o que faria. E essa associação também, eu acho que é legal, né, para conhecer, para de repente Sim, pode ser bacana, hein? Sim. uma visão. Nós somos quase 100 já engenheiros dentro da Uau, associação. 100? Mas Todos os tipos de engenheiros? todos os tipos de engenheiro. Oh, que legal, cara. Vou falar com a minha esposa. Minha esposa é engenheira. Então aqui a gente está na associação. Ela é já, engenheira florestal. E tem na área, tá precisando bastante aí. E é uma briga que a gente tem aqui, cara, no município. A gente tem pessoas bem competentes em algumas áreas, com bastante experiência, mas as empresas acabam vindo de fora e acabam, né, não adquirindo essa mão de obra, ou às vezes até consegue, mas não dentro do que ele já tem de experiência. Sim. De chegar a uma diretoria, alguma coisa, a gente acaba, o pessoal sendo subdimensionado no conhecimento. Mas acho que tem uma briga grande aí, né, do nosso secretário, até André Morim, dessa briga junto conosco aí, tem ajudado muito a gente nisso de poder abrir portas. Nós tivemos há pouco tempo aí uma reunião com ele, foi do Plano de Auxílio Mútuo também, sou o coordenador do Plano de Auxílio Mútuo. O Plano de Auxílio Mútuo, ele é o plano que todas as instituições de segurança, instituições públicas e empresas, né, a gente pega lá desde a Transpetro, Eletronuclear, da Brasfels, né? Aqui da Nuclep, ICN, Vale, todas as grandes empresas de defesa civis, a Batalhões das Áreas, a Polícia Federal, Polícia Federal, participam desse plano. A gente teve uma reunião grande aqui na Nuclep, a nossa última aqui na segunda terça-feira do mês, cada vez tem uma reunião, tivemos uma grande na Nuclep, fomos recebidos pelo presidente da Nuclep lá. Pô, que bacana. A atualidade, onde a gente pôde falar um pouco sobre... Veio o secretário municipal de Defesa Civil do Rio, Coronel Rodrigo, falar um pouco da tecnologia do Correio, como está sendo esse enfrentamento do El Ninho. A gente teve as defesas civis de Itaguaí, Mangaratiba, Angra e Paraty também falando sobre essa parte de como vai ser o enfrentamento do El Ninho nessa região. E qual a dica que você poderia dar para a gente em relação a isso, Carane? Porque
Se você sair na rua hoje, quase todo mundo só fala disso. Sim. E principalmente depois daquela ventania que deu e que Nossa. trouxe uma destruição enorme. Eu acho que até aqui se bobear. Muito. Você mesmo, Léo. Eu mesmo Sua tive casa, que fazer lá o telhado. mexer lá no telhado lá. O quartel Foi bem teve, forte. o quartel teve, teve. quartel? Meu Deus do o céu. quartel da Ilha Grande, o nosso lá É direto, também mesmo? teve lá. Aí. Foi muito forte, teve foi lá, algo Assustador. diferente, né? Acho que E por fala mais que vai essa ficar região- mais meses, né? assim, por mais que eu não dessa destruição, porque às vezes passa pelo mar, né? A gente tem, né? A gente está evoluindo muito para a questão dos municípios estão começando a instalar radares, o município do Rio instalou seu radar, o município de Niterói, os municípios grandes que têm um recurso melhor, acho que Angra também está buscando a instalação desse radar lá. A gente é frágil no monitoramento. A gente Sim. ainda é um estado, um país muito frágil no monitoramento pela parte preventiva. Então, quando tem, já está muito em cima. Até porque eu falo, a gente não tem um histórico das coisas ocorrentes. A gente é um país Sim. de 500 e poucos anos, né, de 526 anos. Então, assim, a gente não tem um histórico muito grande que a gente possa entender os fenômenos da nossa região. Então, faz isso, mas a gente está crescendo muito na Defesa Civil nessa área de monitoramento. Então, vai ser, acredito que daqui a pouco a gente vai ter, ao longo dos anos, uma melhoria nessas informações, nesse fluxo. Que vai ajudar na É prevenção. importante demais. Já ajuda, né? Hoje Já alguma ajuda, coisa, já ajuda, nas mas se sirenes, tiver na parte essa de retirada de melhoria- pessoal, com certeza. As próprias mensagens, né, que hoje chegam, dá um período mais forte de vento, chuva, volta e meia meu celular aqui, ele vibra, alerta, né? Pessoal cadastrar no 4099, manda o CEP da sua residência ou de onde frequenta lá no 4099 atrás do CMS, que a Defesa Civil do município encaminha para chegar essas informações. Uma coisa importante. Sim, sim. Hoje você tem aquele outro que toca, né, em todos os celulares também, o broadcast, mas aí só algumas regiões que ainda tem, que ainda está em teste. Ainda já faz o seu, o município do Rio, já está em fase de teste por alguns outros motivos. Acho que também é uma evolução também no nosso sentido de informação, na prevenção. A tecnologia, né, ajudando aí, né? Pô, muito, né? Muito. Essa do broadcast, então, que todo mundo precisa cadastrar, informar e tocar e aquele negócio todo. Todo mundo tomou um susto aí todo Exato. mundo, todo mundo. com a mensagem. Mas eu acho que vai educando, né? As pessoas vão acostumando. Sim. Eu acho que é assim, tomou um susto porque talvez não estejam habituados. Quando você olha os Estados Unidos, e lá é aqueles tufões, furacões, que destroem realmente, deixa algo devastador quando passa. E você vê que as famílias elas vão andando, elas nem correm tanto mais, elas já vão, já tem um abrigo, já tem Se a gente tudo. pegar o Japão, é uma ilha inabitável, né? Só que lá eles Exato. conseguem crescer, evoluir, né? Exato. De uma forma que é furacão, é vulcão, é tsunami, Nossa, é problema. o Japão sofre terremoto, tudo. é tudo, terremoto, tudo. é Godzilla. É até o Godzilla. E é tudo Vai ter o e Godzilla. é até lá, né? E é tudo no Japão. Tudo no Japão, mas a gente pensa no negócio. Mas eu acho que a principal hoje, falando de Itaguaí, eu acho que é essa, né, a manutenção da defesa civil. Eu acho que, né, a gente tem tido aqui no município escolha acertada do então secretário Robertinho, agora atual, né, que veio para gente aqui, para gente que eu falo, né, porque Aham, é um exato. amigo nosso, que a Sim. gente, eu sou cidadão itaguaense, recebi, então eu falo da gente aqui porque Sim. é nosso. Veio um cara muito capacitado para cá, que é o Tenente Coronel Mor, assim, capacitado demais, e vem fazendo um trabalho muito legal junto com a Secretaria de Segurança o negócio. Então, assim, pô, a gente vai ter uma evolução muito grande nessa área aqui em Itaguaí, várias parcerias, já começou também, já desde lá na parte preventiva, então, assim, acho que a gente está agora na parte certa. Legal. Essa parte preventiva é top, porque a gente entende o crescimento da cidade, né? Itaguaí tá um período de expansão, né? Muita coisa acontecendo, né? Tá para acontecer. Franco desenvolvimento. Franco desenvolvimento. A educação financeira é uma prevenção, né? Exatamente. Faz muito sentido isso É aí uma que a gente está prevenção. conversando. É uma prevenção, não é não só para a BET, mas na prevenção estrutural da gente não cometer erros, como eu cometi no negócio de você querer comprar um carro, né? O boleta, querer para pagar, como tu faz conta. Eu passei por isso, né? Foi a famosa que a gente chama de caveira, né? Fez uma caveira no quartel Pô, para comprar um carro, exatamente. Todo mundo passa por isso lá. a gente poderia ter essa educação, né? De não ter a coisa. Então, assim, pô, eu acho que tudo que você constrói com solidez, você acaba tendo ali, né? Essa sequência. Então, pô, eu acho que... E, assim, não vou nem falar da nossa passagem que a gente teve, né, Wesley? Não.
Essa parte que a gente integrou a Defesa Civil Com assistência. com assistência social aqui de Itaguaí, que foi um aprendizado também. Foi sim, Oscarane. Eu estava pensando nisso ontem e vendo algumas fotos de dois momentos. Tanto daquele momento que aconteceu no CIEP, né, que foi, eu tinha 2 meses que eu tinha entrado, 1 mês que eu tinha entrado na assistência, quanto também nessa assistência, principalmente ali no bairro do Engenho, naquela, né, aquela destruição que houve com aquela chuva, inundação, muita gente perdendo tudo, o quanto que foi um aprendizado. Impacto, né? Porque a gente acaba, né? Depois que a gente tem família, tem filhos e tudo constrói, você imagina uma pessoa, né, ter sua residência toda afetada ali, que já não é de muitas riquezas, né, de não muitos bens, mas você ter sua geladeira queimada, né, seus colchões, sua parte alimentar ali também, né, destruído, sente já, né, você já está ali. É um sentimento de potência, né? É um sentimento de potência, Você porque Abala toda uma estrutura, né? Você não pode fazer nada, só ver, né? Só ver, não, já acaba te ajudando depois, posteriormente, né, graças a Deus, eu acho que a parte da assistência social aqui de Itaguaí sempre foi muito forte, né, de ajuda, muito bem de organizada. até ajudar outros municípios quando estiver, sempre muito bem organizado. Você acaba mitigando ali a dor, né, da pessoa voltar à alimentação, às vezes você ter outros que você pode ajudar ao longo do tempo, mas O difícil é só na hora mesmo, ali, a pessoa vê Porque você acontecendo. perder tudo é Exato. muito complicado. Mas Eu já depois tive, Oscarane, aqui mesmo em Itaguaí, da água chegar a 1 metro dentro da minha casa. E assim, é muito ruim. Eu tinha saído domingo de manhã para ir para a igreja, voltei, a rua estava debaixo d'água. Foi alguns anos atrás, quando abriram alguma coisa lá em cima na serra e veio, é como se tivesse vindo uma onda, né? E ela veio varrendo e foi embora. Então não ficou cheio. Encheu na hora do almoço e no final da tarde já tinha esvaziado. Mas foi o choque. Foi. Você chegar em casa, tua geladeira tá boiando. esse É muito ruim. não, as roupas, né? A roupa Você perde e coisas assim de família, né? de família. Hoje em dia História. é tudo no telefone, mas antes tinha foto ainda, tem Verdade. aqueles álbuns que era Eu cabeludo. tenho muitas fotos Foi ainda que é lá. cabeludo ainda. Não, eu tinha um cabelo cabeludo, bonito. cabeludo? Eu tinha. Quando eu vim para Itaguaí há 23 anos atrás, eu tinha um cabelo grande e usava rabinho de cavalo. Aí, Lucas. Lucas, você pode, Lucas. Aproveita. Aproveita que tá Eu jovem. tinha. Sim, não tem muito cabelo para crescer aqui. Não, mas mas tem essa parte, você tratar com a dor, e quando você chega ali, geralmente, a gente é o poder do Estado, né? Você chegando naquele momento, não adianta. A pessoa vai te magoar de alguma forma, ela vai te atingir de alguma forma. Você tem que entender a dor dessa pessoa, que ela está perdendo tudo ali, mas no final acaba se tornando, a gente tinha vários amigos já, né? Graças a Deus, temos Sim. muitos amigos ali, nessa situação de escutar, da pessoa ficar brava, acaba xingando, aquele momento aí de raiva. A gente tem que entender que é o momento dela ali da briga, de Eu acho, Scarani, que esse tempo que a gente acabou ficando mais próximo com esse trabalho, ele também traz para o nosso coração uma empatia maior, porque a gente vivencia algumas coisas, e para quem está junto no trabalho, Defesa Civil, assistência social, outros órgãos, né, da prefeitura, do estado, porque vieram para cá também ajudar, acaba também nos dando uma experiência de vida que vai ser útil em outros locais que Deus for nos colocando. Com certeza, eu acho que você passa isso para dentro de casa, né, essa empatia, né, aquele olhar realmente de empatia com o próximo, olhar do próximo para onde você quer ajudar. Isso acho que tem importância muito grande nessa caminhada. E essa humanização que a gente fala, né, do poder público, de você estar ali, de você escutar, de você entender que vai ser, talvez, sofrer ofensas que não são para você, mas são da sua, às vezes, inerte, ou às vezes do próprio propósito da pessoa ali. Acho que você entender e conversar e outra parte, eu acho que foi um legado que deixou na minha vida sobre abrigo, né? Foi que nós passamos ali naquele abrigo da saída. Ah, sim. Que a gente vê que, apesar das pessoas às vezes terem vulnerabilidade social, existem pessoas muito boas que passaram para a sua vida, por mais que não tivessem nenhuma condição, tivessem um momento inóspito ali,
ou como são pessoas que te fortaleciam para você conhecer que passaram, né? Falo da pequena ali que morava em Sepetiba, que veio para cá, e outras pessoas que marcaram a nossa vida pela como que a pessoa é leve em levar uma vida que a gente às vezes acha que é tão difícil que só o bem Verdade. vai trazendo. Então, assim, a gente ajudou, mas em outra também a gente conheceu pessoas tão ruins que por mais que você possa fazer tudo, não queira. Pessoas que às vezes se aproveitam do momento de dor, de dificuldade, para se filtrar e pra se tentar conseguir fazer alguma como, vantagem, né? para se fazer sei lá, não sei nem que às vezes que as pessoas queriam buscar ali, né? Às vezes alguma coisa com a maldade dos outros. Você tinha pessoas realmente que precisavam Sim. de uma orientação do Estado, um acolhimento ali, alguma coisa, e outras que estavam ali para atrapalhar seu serviço, que a gente não sabe nem pelo bem de quê. Verdade. Nem pelo bem, né? Não Verdade. sei nem explicar. A gente parece que não, mas já está quase dando uma hora. Quase dando uma hora. Quase dando uma hora. A Já foram conversa é boa, vai 55 indo. minutos mais ou menos Caramba. aí de conversa, uma conversa boa. E eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês três a respeito do aprendizado, né, que vocês estão tendo aqui hoje, o que vocês estão achando e também para vocês fazerem as suas considerações finais. Bacana. Eu vou pegar um gancho aqui, o comandante passou, sobre a questão da empatia, né? E isso é um cuidado muito grande da gente também. Essa questão da empatia faz muito sentido pra gente. Como a gente falou no começo, a gente procura entender a história, a necessidade, o sonho, o projeto. E a gente cria essa empatia, essa conexão, porque a partir daquele momento não é mais o seu projeto, é o nosso. Porque é muito gratificante chegar lá na frente e a gente fala, cara, conseguimos. A gente teve um exemplo agora, o Lucas foi na terça-feira, Lucas, que você fez a ligação que o rapaz foi contemplado. Conta essa história um pouquinho aí. Teve um rapaz que ligou para mim, né? Aí falou, pô, me manda aí o boleto aí do pagamento da cota. Quando a pessoa paga em dia, ela participa de tudo, né? E foi muito legal que ele pagou, pediu o boleto, pagou. Ele falou depois assim, pô, então não tive tempo de conversar com você, mas deu uma dificuldade aqui para mim, eu vou ter que parar de pagar, né? Eu paguei essa última aí porque a gente tinha um projeto junto, combinado, né? Eu queria conversar com você antes. Eu falei, não, tudo bem, tá tudo certo. Eu entendo esses problemas e a gente tem um jeito ali de segurar um pouco ali. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar. E foi engraçado que aí ele foi e contemplou a cota dele. Isso é bem legal, cara. E A gente fica muito feliz com recebeu isso. o dinheiro. Tava Ia desistindo do desistir. projeto, pagou a última por consideração ao atendimento que a gente tem, a gente dá uma consultoria, a gente está acompanhando o tempo todo ali o projeto. É diferente do que um banco faz, a gente dá de fato ali um suporte total. Então, por consideração ao Lucas ao trabalho, ele pagou a última, só que veio acontecer aí a contemplação, né, Lucas? E agora ele não quer parar mais. Né? É claro, é claro. E isso aí a gente fala sobre, aí entra a questão da empatia. A gente se coloca no lugar da pessoa. Então, de fato, a gente quer que o negócio conclua, que realize. E é muito gratificante você ver ali a realização das pessoas, o sonho acontecendo, o projeto saindo do papel. Eu imagino assim, mas nada é por acaso, né? Não sei quantas cotas eram, mas a probabilidade de acontecer isso era pequena. Então a gente sempre sabe que tem uma coisa Tem um superior, propósito. tem um propósito. Então quando acontece isso na nossa vida, a gente tá desesperado, tá não sei o quê, acaba de alguma forma ali que a gente foi correto, retilíneo, você sabe que sempre tem no final lá tem alguém. Eu acredito muito nisso, na questão do propósito. Sim. A probabilidade é muito pequena disso acontecer no momento muito oportuno, assim. Então, Você assim, tocou num assunto muito, muito legal, que não, até não existe. deixar o Lucas falar essa parte, sobre a questão da probabilidade. A gente trabalha a gente fala que a gente trabalha mediante performance. Então, é um formato diferente um pouco. Vou deixar o Lucas falar sobre... A gente trabalha ali com sorteio, ele é um só, né? Então, todo mês vai ter sempre um sorteio, mas enquanto tiver dinheiro ali no grupo financeiro, vai ter contemplação. E a gente tem outras formas ali de acelerar essa contemplação, aumentar essa probabilidade. Porque o sorteio é bem pequenininha a chance mesmo. Mas através dos lances vão ser 2, 3, 4 contemplações. Quanto mais vai andando o grupo, mais dinheiro junto e mais contemplação tem. A gente tem várias estratégias ali para acelerar. Poxa, eu estou assim, muito feliz, mas ao mesmo tempo com o coração apertado por termos que caminhar para o encerramento hoje do nosso programa.
né, com aquela sensação de que poderíamos ficar aqui ainda um bom tempo conversando. Mas eu queria ouvir vocês, né, considerações finais de vocês três, o que vocês acharam, qual o recado que vocês querem dar e deixar também para quem está do outro lado nos ouvindo. Eu tenho certeza que o programa ele vai chegar ao coração de muitas pessoas. Sim. E agora a gente quer, com o coração apertado, ouvir vocês. Agradecer aqui, né, a oportunidade tanto de falar e de escutar, né? Eu sou um cara que gosto muito de escutar. Aprendi muito aqui sobre várias coisas aqui, tanto da cidade, né, como de atitudes que a gente tem que ter. E queria deixar aqui só, né, a ideia de que a gente já deve contar aqui. Hoje a gente está ali em frente ao Fusion, ou em frente à rodoviária no Fusion, e estamos aceitando ali processo seletivo para aquela pessoa que está procurando uma oportunidade ali de emprego, de crescimento. Pode encontrar a gente lá, em frente à rodoviária, e tanta pessoa também que quer fazer um projeto. É em frente à rodoviária, mas em qual local ali? É no Fusion, mas em que sala? Hoje é o edifício Fusion ali, a gente está atendendo na sala 916. Sala 916. Mas a gente está terminando a nossa obra ali embaixo, ali no Promenage. Vai ficar logo no térreo. Eu visitei a obra, está ficando muito lindo. Parabéns, top, Deus abençoe. Projeto top. É isso, pastor. Agradecer, o Lucas falou, esse momento aqui de aprendizado, o senhor que é top aí, está acompanhando a gente nessa caminhada, o nosso comandante que está com a gente aqui, trouxe histórias aí e situações aí que de fato faz sentido com a gente está aqui para poder ter essa empatia, a gente criar essa aproximação com você, que está conquistando seu sonho, o seu imóvel, o seu veículo, faz um aniversário de 15 anos, um casamento, procura a gente, a Demicon chegou na cidade, está disposto a te ajudar, disposto a te ensinar como fazer isso. A gente está aqui com esse propósito, transformar vidas e ajudar você a realizar seu sonho. Então, agradeço aqui esse espaço, esse momento, de a gente poder falar sobre a nossa empresa, do que ela tem feito, o que vamos fazer aqui. E é isso, pastor. Obrigado, comandante, por a sua presença aqui. É isso. Vamos para cima. Vamos para cima. Scarani. Primeiro agradecer, tá aqui mais dois amigos, né, que a gente acompanha. Meu pai sempre falava, né, você tem que sair de casa pelo menos fazer um amigo, senão não valeu o dia. Pai então também já fiz dois logo pela manhã, então já estou feliz. Bom. Gancho também do amigo, que é o seguinte, né, a gente vai tendo empatia e fala, né, cara, a gente quando vai o local e salva, você tem um sucesso, você volta feliz. Exato. E é o que acontece às vezes. E às vezes quando a pessoa não consegue, né, você acaba não tendo ali o êxito na missão, você acaba afetando um pouco ali. Então, eu acredito que seja isso também, a emoção que vocês sentem. Então, assim, quando tu vê chegar o projeto daquela pessoa que vocês compartilham, que acaba sendo teu por um pedacinho, e chega ao final, e também, enquanto não chega, também aquele sinal. Mas, com certeza, que falou de 9 entre 10, então ainda está porcentagem. Mas vamos chegar aos 10. A gente vai melhorar para chegar aos 10. Então, obrigado, Ed, pela... Eu que agradeço. Eu que agradeço por vocês três terem aceito o convite, né? Aceitado o convite para estar aqui. E foi um tempo muito especial. E falar ali, né? Eu gosto de pegar o negócio que a rapaz aqui e falar, pessoal, prevenção. Cuidado com os acidentes, vamos prevenir nossos filhos sobre esse negócio. Muitos acidentes aqui com pessoas de baixa idade, vamos ter cuidado quanto a isso, vamos observar mais isso, para não causar problemas posterior para a vida aí. Quando pessoas com propósito se sentam à mesma mesa, nós vemos acontecer o que foi esse tempo tão especial e único que nós vivemos aqui hoje. Histórias são compartilhadas, conexões são construídas e novos caminhos começam a surgir. Que Deus possa nos abençoar nessa caminhada. Você que está em casa, eu quero pedir um auxílio. Junta a família, manda para a família lá o link do programa que você está assistindo, compartilha ele lá com amigos, com outras pessoas, para que também elas possam ser alcançadas por tudo aquilo que a gente tem semeado, com tanto carinho, fé, amor, esperança, e que a gente tenha certeza de que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Um beijo grande no seu coração, Deus abençoe.